Muito bem, olha só, você que tem menos de 30 anos de idade, mora em Mogi, né? Já ouviu falar sobre o Cine Urupema? Não? Tem um moço aqui que vai entrar agora no programa e vai contar tudo sobre o Cine Urupema e muito mais. Vem pra cá, Francisco Ornella, do Chico Ornella. Por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Leandro. Ô, Chico, Um encontro de gerações. Ó, Urupema, um passeio histórico por Mogi das Cruzes. Por que o Cine Urupema está na capa do seu livro? Quando eu comecei o projeto de editar uma coletânea das crônicas que eu publiquei nos últimos 30 anos, eu achei que precisava de uma locomotiva, de uma âncora, para que amarrasse as coletâneas de crônicas em torno de um ícone de Mogi. E qual foi o ícone de Mogi em meados do século passado, que aglutinava a comunidade? Era o Cine Urupema, inaugurado em 1947. Um dos maiores cinemas do Brasil durante Quando foi tempo. inaugurado em 1947, o Cine Urupema tinha 3.600 lugares. Era o maior cinema do Brasil. Para se ter uma ideia, ele tinha o dobro da capacidade do Teatro Municipal de São Paulo. Gente, Isso em 1947. Obra. Agora, uma visão empreendedora também, porque dava um bom dinheiro. Cinema era a diversão, não é? De 30 anos foi assim. E é curioso, você falou que é um empreendimento. É um empreendimento que uniu um sogro e um genro. Havia em Mogi um capitalista, o coronel Quinzinho, Joaquim de Melo Freire. Melo Freire. Que teve vários filhos de uma única mulher. Teve uma prole grande e uma única mulher. E a única mulher, Valentina, de apelido Lolóia, era casou-se em meados da década de 30 com um imigrante russo que desembarcou em Mogi por acaso. O Hélio Borsten. Hélio Borsten. Era um rapaz de 17 anos, ucraniano. Foi despachado da Europa Oriental para o Brasil pelos pais, em busca de uma nova vida, fugido da Primeira Guerra, fugir da Revolução Russa e da crise ucraniana. Estava começando a crise da fome ucraniana, que dizimou milhares de pessoas. E Hélio Borges veio na terceira classe do vapor Teutônia, da Europa para o Brasil. Desembarcou na Praça Mauá, no porto da Praça Mauá do Rio de Janeiro, caminhou 2 quilômetros e foi para a estação de trem da Central do Brasil, a Dom Pedro, ali no Rio de Janeiro, e pegou o primeiro trem para São Paulo, com uma carta endereçada, um bilhete endereçado a uma família amiga de seus pais que morava em Jacareí. Com dificuldades do idioma, ele perdeu a parada de Jacareí e resolveu, passou reto por Jacareí, não desceu como deveria em Jacareí, e resolveu desembarcar na estação seguinte, Mogi das Cruzes. Chego aqui, Leandro, sem falar. Mais ou menos como a gente chegar na Ucrânia e tentar entender as estações de trem lá. Exatamente. E sem falar o idioma. Ele falava francês, inglês, alemão, yiddish, mas português, nada de nada. Desembarcando em Mogi, ali na Praça Cadura Cabral, ele viu o nome de uma pensão, de um restaurante qualquer que tinha referência à sua língua. E era de um judeu. Ele se identificou e o levou
a uma família de judeus também, de origem semelhante a ela. A ele, Hélio Borsti, e que tinha uma loja de colchões na rua Coronel Souza Franco, é a família Grimber. A família Grimber acolhe Hélio Borsti com 17 anos como um taifeiro, fazia tudo. Fazia de tudo. O que precisasse, ele estava lá. Estava lá. E dormia num quartinho nos fundos da loja. Fez isso, Leandro, 2 ou 3 anos. Com 20 anos por aí, o Hélio Borges comprou uma bicicleta. Se abasteceu de gravatas, lenços, cintos e saiu apregoando pelas lojas, pelas ruas de Mogi. Mais alguns anos, ele montou a Casa Hélios, na rua Coronel Souza Franco, em frente ao mercado municipal. Aí ele foi crescendo e sendo respeitado como um comerciante importante da cidade. Tão respeitado, Mogi não tinha naquela época tantos bancos. E os bancos tinham um horário de funcionamento muito restrito. No final do expediente, os comerciantes, os mercadistas, os vendedores, os donos de banca do mercado municipal levavam o dinheiro auferido no dia para guardar na burra, no cofre do Hélio Borsten. Olha aí. Aí começou a vida dele como financista. Passou algum tempo, o Hélio Borsten já tinha auferido grana, já era um capitalista, ele construiu a Vila Hélio. O pessoal hoje está muito na moda as fintechs, né, os bancos novos, né, pequenos e tal. O que ele estava fazendo ali é o que hoje esses bancos... É o startup de hoje. Startup de hoje, exatamente. Assim, a essência não muda, é impressionante. Né? E o Hélio conheceu uma mogiana, então, do Melo Freire. E ele se apaixonou por Dona Lolóia, Valentina Melo Freire, e casou com Dona Lolóia, numa história de casamento curiosa, porque a família de Dona Lolóia era uma família católica, ferrenhamente católica. Fervorosa. E você acha que admitiria uma família católica o casamento com judeus? Com um judeu? O que fizeram Hélio e Lolóia? Desafiaram os pais. Detalhe, com o apoio dos irmãos, dos cunhados. Foram Lolóia e Hélio para o cartório civil da Penha, em São Paulo, se casaram no papel, no registro civil, na Penha, aproveitaram e fizeram o casamento também na Igreja da Penha. Voltaram e comunicaram aos pais. Estamos casados. Fato consumado. Vanguarda da época, né? Pois é. Hélio ia... Dona Lolóia me contou, eu tive uma conversa com Dona Lolóia há mais de 30, 40 anos, uma conversa de 3, 4 horas, ela me contou tudo isso. Mas como é que o Urupema entrou nessa família? Pois é. Esse empreendimento. Algum tempo depois, já bem de vida, o capitão Quinzinho, sogro de Hélio Borges, o capitão Quinzinho tinha cinemas em Mogi. Tinha o Cine Parker, tinha o Cine Odeon, e ele queria construir um novo cinema. Era a balada da época. Era a balada da época. Era cinema, você ia no cinema, ali era onde acontecia. Claro, o genro Hélio Borges propôs a ele, então vamos fazer o seguinte, eu entro de sócio no cinema, a cinematográfica Melo Freire, como era o nome da empresa, se transforma em cinematográfica Melo Freire Borsten e vamos construir em Mogi o maior cinema do Brasil. E assim foi feito. Olha, passados alguns bons anos depois, hoje a gente tem como empreendimento ainda da família Borges, tem o Mogi Shopping, onde temos as únicas salas de cinema da cidade. Você vê que... Não é? E as salas de cinema do Mogi Shopping têm o nome de Cine Odeon,
Cine Parker, Cine Melo Freire, Cine Urupema. Essa é a nossa Mogi. E é curioso, mas só para complementar, por favor, Leandro, você falou do empreendimento da Elbor em Mogi, uma empresa associada à Elbor, que é a HBR, e controla o shopping de Mogi, está construindo na Avenida Pinheiro Franco o shopping Urupema. Shopping para não deixar essa história se apagar, né? Porque hoje a gente passa lá, que já foi depois, se não me engano, o Itapetí Clube, né? E hoje é uma igreja, né? Mas esse novo empreendimento vai relembrar o Urupema, shopping, né? Pátio Urupema, que está em construção na Avenida Pinheiro Franco, fica pronto daqui a 2 anos. Ele vai ter na fachada elementos que remetem à fachada do Cine Urupema. Chico Ornelas, para quem ligou a TV agora, ou está chegando em Mogi há pouco tempo, porque a cidade cresce desenfreadamente, jornalista há 55 anos, começou no Diário de Mogi, fez carreira nos principais jornais do Brasil, Estado de São Paulo, um deles, né? E hoje, Chico, você está se dedicando você está sendo mais historiador ou mais jornalista? Como é que está o teu momento? Esse aqui é o primeiro de uma série, hein? Espero que seja. Né? Eu acho que eu continuo na atividade jornalística. Eu sempre dizia para os meus alunos, durante 20 anos eu dirigi um programa de extensão universitária em jornalismo lá no Estadão. E eu dizia aos alunos que passaram por lá que jornalismo é igual em todo o país. O que faz a diferença é a memória. As máquinas, hoje o jornal impresso está em decadência, mas eu dizia que as máquinas, os computadores, as ferramentas do jornalismo, elas são as mesmas, seja em qualquer lugar do mundo. O que faz a diferença entre um veículo e outro é a memória. Você, por exemplo, já tem 20 anos de memória. Já temos muitas entrevistas, né? Eu lembro que em 1975, sim, eu estava no Diário de Mogi. O Diário de Mogi havia acabado de ocupar o prédio da rua Ricardo Vilela, e começou a surgirem boatos na cidade de que fortes grupos empresariais de Mogi haviam se unido para fazer um novo jornal. E realmente fizeram, que foi o Mogi News, nos seus primórdios. Na época do Mutos. Eles levaram do Diário de Mogi o principal colunista social da cidade, que era o colunista do Diário de Mogi há 20 anos, que era o Mutos Yoshizawa. Aí eu comentei com o Totti, fundador do Diário de Mogi, que infelizmente faleceu há 5 anos, eu compartilhei com o Totti a minha preocupação. Eu respondo: que é isso, Chiquinho? Ele me chamava de Chiquinho. Que é isso, Chiquinho? Nós temos 30 anos na frente deles. Eles têm 30 anos para nos alcançar. É isso, o jornalismo é memória. A memória é fundamental, por isso que muitas vezes o teu trabalho se confunde como historiador ou como jornalista. No fundo é quase a mesma, porque para você conseguir colocar as crônicas aqui, você faz uma pesquisa. Sim. E aí você escreve. É uma mistura boa, né? É interessante. O prefácio, esse livro começou a ser pensado há 6 anos. E há 6 anos eu pedi ao professor José Sebastião Witter que escrevesse o prefácio. E o Witter, já falecido, ele comenta exatamente esse aspecto que você fala. O Witter foi professor titular e diretor da Faculdade de História da USP. Foi diretor do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, diretor do Arquivo Oficial do Estado, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros. Ele é, de longe, o historiador mais capacitado que passou por Mogi. E no prefácio, o Witter, que foi meu professor desde o curso primário e grande amigo, o Witter fala sobre
a simbiose entre jornalismo e história. Sensacional, muito bom. A gente é gostoso entrevistar quem a gente acompanha e admira o trabalho. O Chico Ornelas hoje aqui vindo contar para vocês. Ele contou só, assim, eu acho que nenhum 20avos do que tem aqui, porque são muitas crônicas. Tem, por exemplo, uma figura interessante, que foi o Dr. Deodato Wertheimer, né? Curioso. Mas, vamos fazer uma pausa, porque agora o Ronaldo vai trazer 3 opções de música. Você escolhe uma música para que depois a gente possa curtir. O que você trouxe aqui? Hoje eu separei aqui. Escolher. George Harrison. Sim. Esse é o Paul McCartney e o Santana aqui. George Harrison. Vamos tocar George Harrison? Então vamos embora. Aí, já... George Harrison, no final da entrevista aqui, muito bom. Mas Dr. Deodato Wertheimer está aqui também. Tá, o Deodato me é uma figura muito... Desde quando eu era criança. Me é uma figura muito, muito, muito querida. Eu não o conheci, ele morreu 12 anos antes de eu nascer, ele morreu em 1935. Da minha casa também, doutor Deodato, era assunto de domingo lá. Só que Deodato Wertheimer era meu tio-avô. Eu comentava com um amigo há alguns dias, Leandro, que Mogi é uma cidade que decorre de manifestações de amor. E o livro... No fundo, você lendo o livro, olhando, folheando, você chega a essa conclusão. O Coronel Souza Franco, o Coronel Chiquinho, da rua Coronel Souza Franco, ele era apaixonado por uma prima distante que foi dada em casamento por um homem mais velho, o professor Cardoso, que era Chiquinha. A Chiquinha de Souza Melo casou com o professor Cardoso com 17 anos, enviuvou com 20, e aí então casou com o primo Chiquinho, Coronel Souza Franco. Que eles tiveram 4 filhos, 3 mulheres e um varão, e um homem. Uma das filhas de Chiquinho e Chiquinha de Souza Franco, por volta de 1809... 1908, 1909, pouco antes de 10, adoeceu. E os pais mandaram chamar o médico de São Paulo que as atendia. O médico estava em viagem à Europa. E quem veio atender a filha do coronel Chiquinho, a Finoca, de apelido Finoca, Josefina, que foi casada com o Adelino Borges Vieira, foi Deodato Wertheimer, um paulista, jovem clínico de São Paulo, paulista formado na medicina, na Federal de Medicina do Rio de Janeiro. Ele veio atender Finoca e se apaixonou por Leonor, de apelido Nonô, filha do coronel. Casaram-se. Tiveram 2 filhos, um casal, Cida e Luiz Gustavo. Acontece que Nonô morreu na gripe espanhola de 1919. E Deodato ficou viúvo com 2 crianças para cuidar. Na gripe de 19, Deodato perdeu a esposa, sim, mas ele teve papel preponderante na organização do combate à pandemia em Mogi. O que aconteceu? Em 6 anos, ele se elegeu vereador, prefeito, deputado estadual e estava se tornando deputado federal quando veio a Revolução de 30, de Getúlio Vargas. Ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido. Queimaram a casa dele. Queimaram a casa dele. Era uma casa... curioso. O jogo já era pesado. Era uma casa alugada na Rua Brás Cubas. Porque o casarão dele, na Pinheiro Franco, esquina com a Campos Sales, estava sendo acabado, ia se acabar de ser construído. Isso em 1930. Deodato nunca se recuperou. Ele vendeu o casarão, se mudou para São Paulo, e eu, quando estava
preparando o lançamento desse livro, tive uma conversa telefônica de 2 horas com a única filha viva de Deodato Vertame, Antonieta. Eu liguei para ela no dia que ela completava 99 anos. Uma lucidez, Leandro, incrível. Então, eu me identifiquei, disse quem eram meus pais, quem eram meus avós, e ela começou a ter lembranças de Mogi até 1930, 31. Porque a partir daí ela deixou Mogi e nunca mais voltou. Então ela comentava comigo, eu tenho fotos da sua mãe aqui comigo, só que minha mãe tinha 14 anos quando ela foi embora. São histórias... Essas histórias... Estão todas, e muitas outras aqui, né, Chico? Eu queria que você pudesse dizer para os telespectadores aqui do Cidade Viva, aliás, vou fazer uma provocação. Talvez um dos nossos telespectadores mereça um exemplar desse aqui. Vamos fazer algum tipo de... Eu trouxe esse para você, mas... Opa! Eu acho que trago o mogiano precisa conhecer esse livro, né, Chico? Como é que... Ele está no site da Amazon.com.br. Amazon. Está disponível no Diário de Mogi, na rua Ricardo Vilela. E no restaurante Eu Berro. Tem também. E nas lojas Nádia, do shopping e da Vila Oliveira. Muito bom. Olha, quem já é mogiano vai adorar. Quem está chegando agora é um bom começo para você chegar na cidade e conhecer essa história que é tão importante. Eu estou passeando por aqui pelo índice e peguei aqui uma história recente, porque ele vai em 1890, 1905, 1940, mas tem uma história aqui que tem 5 anos. Trancada na freguesia. Muitos dos seus telespectadores, você com certeza, conhecem o restaurante Mirante da Freguesia, Mirante do Paraíba, do Estiliano lá? Do Valdir Estiliano, na freguesia da Escada. Pois um domingo, o Valdir Estiliano, circulando pelo restaurante, entra no sanitário masculino e vê, fazendo xixi, olha por trás, um amigo dele, um grande amigo que você conheceu, Totó Malta Moreira. Totó. Morreu. Totó Malta Moreira. O Valdir, que eu chamo de Vardi, o Valdir Estiliano dá uma trancada, um chega para cá, no que ele achava que era o Totó. Vem cá, gostosão. Aquela palhaçada, brincadeira. Aquela palhaçada de... Leandro, era um juiz de direito de Mogi. Por que será que ele achou que era o Totó? Ele olhou por trás, era um juiz de direito de Mogi, pô. E aí ele ficou climão, pedindo, né? Aí ele ficou pedindo desculpa. E o juiz de direito até hoje dá risada, né? Quem que é Totó? Eu não sou Totó, não. Sai daí. Muito bom. Olha, histórias deliciosas. Chico, quero aqui... Querem mais, né? Vamos ver. Quem sabe eu vou combinar com o Chico aqui. Daqui uns meses vim falar sobre esse e outros livros que eu sei que deve vir por aí. Tenho incentivado as pessoas que a gente tem contato a guardarem a memória de Mogi, não é? Seja através de vídeo, seja através de livro. Eu tenho feito a minha parte, já nesses 20 anos, a gente não para mais. Esse talk show vai receber aqui pessoas como o Chico Ornelas, né, que tem histórias boas para contar. Mas a iniciativa é sensacional e eu queria convidar você, telespectador, para adquirir e ler esse livro, que é muito importante. Obrigado. Chico. Obrigado. Vamos de música? Vamos lá. Obrigado, Chico. Obrigado. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time.